Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e no vídeo de hoje algumas reflexões e histórias aleatórias sobre viagens. Então, viajantes, estou aqui nesse domingo pacato, com essa vista linda atrás de mim, já mostro para vocês. E resolvi ligar a câmera aí para conversar um pouco, para fazer meio que algumas reflexões assim que eu faço sempre comigo mesmo sobre viagens, sobre viajar, e que eu queria então compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu me apeguei pensando esses dias é sobre as coincidências em viagens, que é algo muito louco. E, por exemplo, esses dias eu estava em Colônia do Sacramento, no Uruguai, num hostel, e eu encontrei lá um venezuelano que trabalhava no hostel que eu me hospedei em Buenos Aires um ano antes. Então ele trabalhava em Buenos Aires, no hostel, e depois, mais ou menos um ano depois, eu encontrei ele em Colônia do Sacramento, no Uruguai, trabalhando num outro hostel. E, bom, eu nem lembrava o nome dele, acho que ele também não lembrava do meu, mas a gente se reconheceu, né? E, enfim, né, foi uma feliz coincidência, eu gostei de encontrar, assim, por acaso ele, porque é aqueles momentos em que a gente percebe, poxa, como o mundo é pequeno. E, bom, eu nem vou falar da coincidência de encontrar brasileiro por aí, porque óbvio, né, nós somos muitos e, enfim, em qualquer lugar que você vá, a gente sempre acaba encontrando brasileiro, a gente sempre acaba escutando português na rua. Então, né, mas eu já consegui encontrar pessoas da minha cidade, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em viagem. Por exemplo, uns anos atrás, eu estava num hostel em Paris, no quarto, e chegou uma moça. A gente primeiro começou a falar em inglês, daí descobrimos que as duas éramos brasileiras. Daí, mas de onde? Do Rio Grande do Sul. Tá, mas de onde? Santa Maria, enfim, ela também era de Santa Maria. Então, encontrei aí uma conterrânea. Qual a chance de encontrar uma conterrânea da minha cidade num hostel qualquer em Paris? Tipo, exatamente no mesmo dia. Depois eu lembro, a gente até saiu para tomar uma cerveja e tal, se deu bem. Mas enfim, qual a chance disso acontecer? E daí de novo a gente vê, né, como o mundo é pequeno. Em Buenos Aires encontrei também um carinha da minha cidade, o ano passado, quando eu estive. Também, tipo, qual a chance de encontrar alguém, enfim, de Santa Maria, em algum outro lugar do mundo. Mas a gente encontra. E que mais? Outra coisa que eu acho meio que foi uma coincidência, assim, que é uma história que eu acho legal de contar sobre viagem, não é nada demais, mas enfim, já que estou aí fazendo reflexões aleatórias. É o seguinte, o ano passado, né, eu estava em Buenos Aires, no hostel, eu passei um mó tempão lá, né, porque eu estava estudando espanhol na cidade, então eu fiquei bastante tempo por lá. E daí eu estava nesse hostel e tinha, enfim, muitos brasileiros com quem eu fiz amizade e tudo mais. E lá pelas tantas teve um dia, uma semana lá que o hostel estava bem lotado e não tinha, tipo, mais vagas, não tinha mais camas disponíveis nos quartos mistos. Só tinha, parece, no quarto feminino. Tinha alguns quartos, né, que são femininos. Enfim, para aquelas vagas tinha, mas no quarto misto não tinha. E tinha um brasileiro lá que ele estava meio que sem cama para uma data específica da semana, porque, né, não tinha aí a cama no quarto misto para ele. Daí o que a gente fez? Eu me ofereci, tá, mas se tu quer, tu reserva o quarto feminino, eu vou para essa vaga aí do quarto feminino, libero a minha vaga que era no quarto misto, que eu tinha reservado já, né, para vários dias aí, para semana toda, no quarto misto, daí tu fica nessa vaga minha aí por essa noite e tal. Depois, né, quando o hostel não estiver lotado de novo, a gente, enfim, eu volto também para o quarto misto, como é da minha reserva, e enfim, tu consegue outra cama. Era só para uma noite, no caso, que era necessário, que realmente era uma noite que não tinha a vaga aí no quarto misto. E ele, beleza, tá, combinamos com o pessoal da recepção, né, que, enfim, ele faria a reserva no quarto feminino, mas que daí não era para ele, era para mim, a gente ia trocar e tudo certo. No fim das contas, ele acabou desistindo, porque ele acabou resolvendo ir para outro hostel, e daí foi para outro hostel, acabou não voltando para esse. E, enfim, isso não aconteceu. Só que isso ocasionou o seguinte,
nessa mesmos dias aí lá do hostel com overbooking quase, do hostel lotado, como eles sabiam, né, na recepção, o pessoal me conhecia aí, né, sabiam que eu ia fazer essa troca com um brasileiro lá, que acabou, enfim, não rolando, eles pediram uma noite para eu trocar de qualquer modo pro quarto feminino e sem custo, assim, né, eu já tinha pago aí as minhas noites, né, no quarto misto, que era um pouquinho mais barato, mas eles pediram para eu trocar, né, pro quarto feminino, ficar uma noite no quarto feminino e liberar a minha vaga no quarto misto, porque tinha um cara, enfim, que precisava, senão ele não ia, né, ter cama. Beleza, eu concordei, porque, né, o pessoal da recepção tinha pedido e tal, eu tava lá, para mim tanto faz, de boas. Acho que foi no outro dia só que eu fiquei sabendo que essa minha atitude aí de liberar a cama era para um croata, ele era um cara super legal. No fim das contas, ele ainda fez uma dinâmica lá com o pessoal do hostel uma noite, com os demais hóspedes, né? O pessoal que estava lá, uma brincadeira lá de adivinhação e tal, em grupos. Foi super divertido, foi tipo uma das noites mais legais que eu passei, porque todo mundo deu muita risada, todo mundo se divertiu muito, foi super engraçado. E ele que organizou toda essa brincadeira, toda essa dinâmica com uma galera que estava lá. E foi para ele que eu tinha cedido, no caso, a minha cama no quarto misto. Se eu não tivesse cedido a minha cama nessa noite, ele provavelmente não teria ficado no hostel, enfim, não estaria lá e não teria feito essa brincadeira que divertiu todo mundo e que resultou aí numa noite aí que eu lembro até hoje como, né, uma noite divertida aí que eu passei no hostel. Então, né, aí uma coincidência que depois, né, as coisas vão se encaixando e, enfim, parece uma novela que todo mundo acaba, né, meio que se cruzando de algum modo, só que, né, é uma novela aí real no mundo. Enfim, essa é a questão aí das coincidências em viagem. Outra questão que eu quero comentar aí, nas minhas reflexões aleatórias, é sobre a questão da distância em viagem, porque às vezes as pessoas ficam admiradas, né? Nossa, tu viajou para tão longe, outro continente, do outro lado do mundo, não sei o quê. E para mim é algo que já é um pouco, né, digamos, corriqueiro, um pouco normal. E quanto mais eu acho a gente viaja, quanto, né, mais a gente vai mais longe, menores parecem as distâncias, aquilo que parecia antes muito, muito, muito longe, assim, muito difícil, muito inacessível, se torna algo próximo, algo familiar. Isso é muito legal e só a prática de viajar, né, constantemente, viajar por bastante tempo, que vai, né, pouco a pouco proporcionando isso. As distâncias se tornam mais curtas, o mundo se torna mais próximo. Hoje, quando eu tenho que pensar aí que eu quero ir para um determinado lugar, qualquer que seja, eu vou simplesmente pensar numa maneira de chegar lá. Talvez alguns lugares sejam realmente mais difíceis, mais remotos, um pouco mais complicados de chegar, mas no modo geral eu vou encontrar um caminho e não vai me parecer tanto absurdo se eu tiver que ficar 12 horas no ônibus, 24 horas no ônibus, 30 horas voando, fazendo conexões, já não parece mais algo tão absurdo. Então aí o mundo se tornou mais próximo para mim. Por exemplo, né, uma semana e pouco atrás eu estava em casa no Rio Grande do Sul, agora já estou aqui em Bariloche, atravessei aí praticamente todo o Rio Grande do Sul, Uruguai e metade da Argentina para estar aqui. Mas tudo bem, para mim é algo que não parece assim tão distante. E é muito legal assim quando assim parece que o mundo, né, vou dizer cabe nas mãos, acho que não é bem a expressão correta, mas que o mundo sim se torna mais próximo e outros países, outras culturas, né, já não parecem assim tão estranhas e tão impossíveis de alcançar. E ainda na onda aí da questão da distância em viagem, tem também a questão do tempo. O tempo, né, quando a gente está viajando, o tempo ele passa de uma maneira diferente. Não é igual quando a gente está em casa, na nossa rotina aí, digamos, doméstica, mais familiar aí, que tipo, a gente acorda e, enfim, faz todos os dias a mesma coisa. E o tempo parece passar de uma maneira aí
diferente, mais devagar, eu diria. Quando a gente está viajando, a gente vive tudo de um modo muito intenso e cada dia é diferente. Então, né, a rotina meio que não existe, cada dia vai ser diferente, vai ter um montão de descoberta, um montão de coisas novas que não são familiares. E num dia aí, às vezes num espaço de 24 horas, a gente faz um montão de coisa, a gente vai num monte de lugares, a gente vê um monte de lugares, a gente come coisas diferentes que normalmente a gente não come. Enfim, a gente explora aí um mundo novo. E daí, sei lá, 24 horas, 48 horas depois, a gente já está em outro lugar ou fazendo outras coisas. Às vezes a gente já mudou de país, ou já mudou, né, de região, até do mundo, às vezes. E, enfim, é uma coisa muito intensa, porque num espaço de tempo muito curto a gente faz muita coisa diferente, às vezes a gente se desloca muito, né, na questão física, mas não apenas na questão física, né, mas na questão assim do estar com um dia assim repleto de coisas novas para serem absorvidas. Então, né, o tempo simplesmente ele assume uma forma diferente, porque parece às vezes um negócio que eu fiz há 2 dias atrás, já parece algo um pouco distante, já parece um passado mais distante, porque nesses 2 dias aí que se passaram, eu já vi tantos outros lugares, eu já fiz tantas outras coisas, eu já absorvi tanta coisa, que aquilo, né, parece que já vai ficando assim, já é uma memória um pouquinho mais distante. Então é algo que eu acho louco também, e é algo, né, que é normal, eu acho, da intensidade aí, do viajar, do descobrir o mundo. E, enfim, falei aí coisas, né, bem aleatórias, minhas divagações aí sobre a questão de viajar, bem sem roteiro, né? Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de falar sem roteiro, mas sentei aí um pouco no improviso e é isso. Então é só um vídeo mesmo de bate-papo. Me conta aí nos comentários se você já tinha pensado sobre alguma dessas questões, o que você achou, se achou que é muito abstrato tudo que eu falei, se você viajando já notou alguma dessas coisas, se você já viveu aí alguma coincidência de viagem que depois você ficou se perguntando, nossa, realmente isso aconteceu, o mundo é tão pequeno assim mesmo. E me conta que eu quero saber, vamos trocar ideias. E é isso, eu vejo vocês no próximo Destino Provável. E, gente, só para ilustrar o cenário desse vídeo aí, é essa linda vista em Bariloche, Argentina, num domingo qualquer.